Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de matemática, em especificidade em função logarítmica e trabalhar as equações logarítmicas. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre matemática. Então vamos lá? A função logarítmica, ela é uma função cuja variável está no expoente. Então acompanhe comigo na imagem que está sendo exposta para vocês. Então o log de b na base a é igual a x. Isso implica dizer que o meu a com expoente em x é igual a b. Essa é a função logarítmica. A representação geométrica dessa função é dada da seguinte maneira. Vamos mais uma vez à imagem. Então, olha só, a representação gráfica da função logarítmica é dada em duas etapas. Primeiro, quando o meu a é maior que 1. E aí ela vai ter essa característica de uma função crescente. Observe a curva que ela faz no gráfico, tá? A outra etapa, a segunda, é quando o meu a é menor que 0 e a também é menor que 1. Então, observe que nessa função, ela representa uma função decrescente. Ou seja, a curva decresce interceptando o ponto 1 em x. Beleza até aqui? Esses conceitos e essas definições da função logarítmica nos servirá para descrever um pouco mais e trabalhar as equações logarítmicas, onde nós vamos perceber os casos de existência. Então, observe bem que ela deve obedecer essas duas definições, quando o meu a é maior que 1 e o meu a é menor que 0 e menor que 1. Tudo bem até aqui? Falando um pouco sobre equação logarítmica, nós vamos ter três casos, tá? Então acompanhe comigo aí. O primeiro caso é pelo menos quando temos uma incógnita, ou seja, um número desconhecido representado por uma letra. A segundo momento será a relação de igualdade. E o terceiro é quando a incógnita do logaritmando, ou a base do logaritmo, elas são diferentes. Então vamos caso a caso para que você acompanhe as exemplificações desses elementos dentro da equação logarítmica. Acompanhe comigo. No primeiro caso, é uma equação que apresenta, ou ela é irredutível, a uma igualdade entre dois logaritmanos da mesma base a. Lembrando que o meu a tem que ser menor que 0 ou o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então observe a nomenclatura algébrica. O log de f de x de base a é igual ao log de gx de base a. Isso implica dizer que a minha função de x é igual à minha g de x. Vale ressaltar aqui que vocês irão observar a base dos logarítmicos, que ela está exposta a e a. E aí você utilizando as estratégias matemáticas, onde você utilizará as inversas, você obterá a f de x igual a g de x. Tudo bem até aqui? Vamos a um exemplo prático para que vocês consigam compreender como é essa base diferente da igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Vamos ao primeiro caso. Meu log de 3x de base 2 é igual a log de 9 de base 2. Gente, vocês observem que o meu log de base 2, eles são iguais. Então isso implica dizer que quando você aplica a divisão de log de 2 nos dois membros, nós teremos a seguinte equação. 3x menos 3 igual a 9. E aí você tem uma equação do primeiro grau. Você já sabe responder e utilizar as estratégias matemáticas para resolução dessa equação, certo? Mas acompanhe comigo a solução. Então nós teremos 3x igual
a 9 mais 3, que por sua vez, 3x igual a 12. E assim nós temos a solução x igual a 12 dividido para 3, portanto, meu x é igual a 4. Aqui, com esse resultado de x igual a 4, você deve verificar as condições de existência. E aí você verifica que a base ela é maior que 0 e diferente de 1. Até aqui tudo bem? E aí basta analisar também o logaritmando, que é o nosso b, que por sua vez é maior que 0. Então as duas condições de existência para esse logaritmo está perfeita. Beleza? Vamos ao segundo caso do logaritmando. Log de x mais 4 mais log de x menos 4 é igual a 2 vezes o log de 3. Então, observe que é uma equação bastante extensa. Mas não se preocupe, você utilizando as estratégias matemáticas adequadas para essas resoluções, você chegará ao resultado em pouco tempo. Vamos à solução desse exemplo? Então, olha só. Primeiro, nós vamos perceber que o logaritmo do produto de dois números reais é positivo, é igual, e a soma dos logaritmandos desse número. O que eu quero dizer com isso? Acompanhe comigo aqui a resolução. Que o meu log de x mais 4 vezes x menos 4 é igual ao log de 3 elevado ao quadrado. Então, observe a diferença das nomenclaturas da primeira parte para a segunda parte. Na primeira parte, você vai observar que nós temos uma soma de logaritmos. E aí, quando você utiliza as propriedades que você estudou na aula anterior, você vai verificar que na soma, na verdade, nós temos um produto desses logaritmos. E que na segunda igualdade, nós temos o número real multiplicado por um logaritmo. E aí, aplicando a inversa lá da propriedade que você estudou na aula anterior, você vai perceber que, na verdade, esse 2 vezes log de 3 é igual a log de 3 elevado ao quadrado. Lembre-se que o quadrado, na propriedade, ele passou para frente sendo produto. Beleza até aqui? Então vamos continuar na resolução. Observe agora, na nossa equação, nessa igualdade, que o meu log, eles têm base iguais. Então basta aplicar a inversa, que é a divisão. Então aplica o log no primeiro membro e no segundo membro, e aí vai restar uma equação. E aí nós temos um produto dessa equação, que por sua vez, quando você multiplicar x mais 4 vezes x menos 4, nós teremos uma equação do segundo grau. E aí você já sabe resolver. Nós já utilizamos essa estratégia por várias e várias vezes. E aqui nós temos a equação do segundo grau, ela simplificada, onde nós teremos x ao quadrado mais 9 mais 16. O nosso x, ele vai ser igual à raiz de 25, que por sua vez, x é igual a mais 5 ou menos 5. Beleza até aqui? Nós encontramos o valor da incógnita x. Agora nós temos que verificar se as condições de existência do nosso logaritmo ela é satisfeita, tá? Ou seja, o meu x mais 4 e x menos 4, se elas fazem as condições necessárias para o logaritmo. Ou seja, substituindo o valor de x nas equações, nós vamos ter as seguintes propriedades. Menos 5 mais 4 é igual a menos 1. E menos 5 menos 4 é igual a menos 9. 5 mais 4 igual a 9. E 5 menos 4 igual a 1. Então, observe que os valores de x, quando são substituídos
lá na equação do logaritmo, ela implicará nas condições de existência, ou seja, ela é válida para esse logaritmo. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos para o nosso último caso das equações logarítmicas. Veja o exemplo. Meu log de x de 3x ao quadrado mais 8x menos 2 com o logaritmo x mais 2 é igual ao log de 2x ao quadrado menos 5x mais 2 logaritmo x mais 2. Observe que ambos os membros, o meu logaritmando é x mais 2. Ou seja, suprimindo ou dividindo ambos os membros por log de x mais 2, nós vamos cair dentro de uma equação do segundo grau. E aí, simplificando esses membros, nós teremos a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. E aí você vai trabalhar toda a equação do segundo grau, onde nós obteremos o valor para x uma linha e x duas linhas, x1, 4 e x2, menos 1. Perfeito? E aí você vai analisar a condição de existência, substituindo os valores de x na equação, onde nós teremos log de 3x ao quadrado menos 8 menos 2, e aí faz a substituição dos valores de x, onde nós teremos log de 14 na base 6. De igual modo, na outra equação, e aí você terá log de 14 com base menos 1. Então a solução aí é 4. Por quê? Nós sabemos que para ter a condição de existência, o meu x, nesse caso, ele tem que ser maior que zero, ou o meu a, lá do logaritmo, tem que ser maior que zero ou diferente de 1. Então, nesse caso, a condição de existência é quando o meu x for igual a 4. Outra propriedade, ou outra definição para o logaritmo, é quando há igualdade entre o logaritmo de um número real. Ou seja, meu log de f de x de base a é igual a c. E aí vamos para um exemplo para vocês verificar isso na prática. Meu log de 2x mais 2 de base 2 é igual a x. E aí, fazendo todas as estratégias matemáticas para resolver essa equação, nós teremos a seguinte maneira. 2 elevado a 5 igual a 2x mais 12. Você simplesmente utilizou a estratégia matemática, beleza? Então, resolvendo a equação, nós teremos x igual a 20 dividido para 2, ou seja, meu x igual a 10. E aí você observa que pela base, meu a ser maior que zero e o meu logaritmano igual a 10, então isso satisfaz as condições de existência. E agora nós vamos ao último caso para exemplificar os tipos de equação logarítmica, que é a mudança de incógnita, tá? Então acompanhe comigo no exemplo. O log de x de base 2 elevado a 2 menos log de x base 2 igual a 2. Vamos considerar que o meu log de x de base 2 é igual a y. E aí, quando você fará a substituição, você terá y ao quadrado menos y igual a 2. Novamente, a gente recai numa equação do segundo grau. E aí você resolverá essa equação para encontrar os valores de y uma linha e y duas linhas. Então, observe a solução que nós teremos meu y uma linha igual a 2, meu y duas linhas menos 1. E aí você vai analisar as condições de existência e observará que para satisfazer a solução dessa equação, a minha solução deve ser 4 e menos meios. E aí você observará lá as condições de existência, tá? Quando o meu A for maior que zero e o meu B for
maior que 0 e diferente de 1, para nós termos as condições de existência satisfeitas. Gente, até aqui nós trabalhamos as equações logarítmicas. Peço que vocês observem lá algumas questões na plataforma Eduque, né? Façam, tirem as suas dúvidas com o seu professor na sala de aula e aprofunde os estudos em relação à função logaritmo e às equações logarítmicas. Até aqui nós ficamos com esse conteúdo e até a próxima aula.